Olá, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. Candidatos que vão participar do Enem precisam seguir os protocolos sanitários previstos no edital para a realização das provas. Em caso de descumprimento, o candidato pode ser eliminado do exame. Pesquisa realizada pelo IBGE aponta que existem atualmente mais de 14 milhões de brasileiros em busca de um emprego. Palmeiras perde, passa susto, mas garante vaga na final da Libertadores da América. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. É o desejo, de toda a nossa equipe que você tenha um ótimo dia, um bom dia, Maranhão, claro. Começando sempre o dia conosco, sempre muito bem informado, desde as primeiras horas da manhã. O Bom Dia Maranhão entrando no ar a partir das 7 horas da manhã, levando muita informação para você, 7 horas e 1 minuto. Em 1 minuto a gente segue até quase 8 horas da manhã, levando muita informação, deixando você bem informado sobre as principais notícias de todo o estado do Maranhão. Você já viu, jornal recheado de informações aí, a gente vai falar sobre economia, sobre a cidade, política também, segurança, tem também o esporte. Você vai acompanhar aqui a Taça Libertadores da América, já tem um finalista, que é justamente o Palmeiras. Hoje saiu outro finalista, já pensou uma final entre times brasileiros, uma final da Libertadores que você acompanha só aqui em canal aberto e TV aberta no SBT, no dia 30 deste mês. Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. O jornal só está começando, a gente vai até quase 8 horas da manhã, levando muita informação para você. Toda a nossa equipe preparando esse jornal muito especial, com muita dedicação e responsabilidade para deixar você bem informado. 7 horas e 2 minutos, a gente começa com essa prestação de serviço importantíssima, que é mostrando a questão do trânsito, como a gente começa todas essas edições, a grande maioria das vezes, sempre que a gente pode, fazendo essa prestação de serviço para vocês, mostrando um acidente que aconteceu nas primeiras horas da manhã, já desta quarta-feira, o trânsito amanhecendo complicado em uma das principais avenidas de São Luís. Você já acompanha esse trecho que a gente vai mostrar agora, nosso repórter cinematográfico, o Joel Oliveira, vai mostrar, é justamente na Jerônimo de Albuquerque. A situação agora está um pouco mais tranquila, mas você percebe, é logo depois daquele elevado considerado o elevado ali da Coama, mas que dá acesso justamente, essa parte é que dá acesso aos bairros do Bequimão, Angelim. Para quem está vindo ali do bairro da Coab, Coatraque, aqueles bairros, até mesmo do Angelim, Bequimão, que são bairros mais distantes, com destino aqui ao elevado da Coama, que já dá acesso ali ao bairro do Ipaz, ao bairro do Vinhais. Olha como é que está o trânsito, está bem complicado nesse momento, bem congestionado, então as pessoas vão ter que ter bastante paciência, tranquilidade ou então pegar uma rota alternativa. A orientação que a gente dá é para quem vem ali do bairro da Coab ou até mesmo ali do Angelim, Coatraque, é que possa utilizar São Luís Rei de França ou então a Casimiro Júnior no Anil para justamente evitar esse tipo de problema. É uma orientação que a gente passa aqui, essa prestação de serviço importante. O problema é justamente naquele poste da outra faixa que os técnicos já estão trocando, que é justamente no sentido de quem sai do elevado com destino ali ao bairro do Bequimão, Angelim. Tem inclusive um agente da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, um agente da SMTT, ali com a moto, orientando, fazendo essa orientação. O trânsito está bloqueado neste momento por conta do risco deste poste em cair, mas volto a dizer, os profissionais provavelmente da Equatorial Maranhão, que é quem cuida do setor energético aqui do estado, já estão providenciando a troca desse poste. Então tá aí o trânsito bem complicado na Jerônimo de Albuquerque. A gente vai mostrar agora outro ponto aqui de São Luís, outro ponto neste momento, essa parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Outra avenida importante aqui da capital, Avenida dos Franceses, também trânsito bem complicado neste momento, bem próximo ali nas proximidades do Detran, trânsito, fluxo já intenso nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, principalmente no sentido centro, naquele sentido, as pessoas que vão ali para o bairro da Alemanha, para a região mais central da cidade, o trânsito já está bem mais complicado, essa é uma das avenidas mais movimentadas também aqui de São Luís. A gente segue para outro ponto aqui da capital maranhense, a gente vai mostrar agora para vocês a área Itaquibacanga, uma das áreas mais importantes, uma das áreas mais populosas aqui da capital maranhense, trânsito na Avenida dos Portugueses neste momento, que é um dos braços da BR-135, Inclusive tem status aí de rodovia federal, é um dos braços da BR-135, trânsito intenso, fluxo intenso, neste momento nos dois sentidos, Tanto as pessoas que deixam a área Itaquibacanga aqui para a região central, quanto as pessoas que vão aí para a área Itaquibacanga. A gente lembra, é um distrito industrial, muitas pessoas que trabalham e vivem também, claro, na área Itaquibacanga, que se deslocam agora já nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Vamos agora para o último ponto aqui de São Luís, o último ponto aqui
da cidade de São Luís, na rotatória do Tirirical, ali na Avenida dos Franceses. Olha como é que está o trânsito. A gente mostrou aquele ponto lá próximo ao Detran, também da Avenida dos Franceses. Esse já é um outro ponto. Também bastante movimentação, já é na saída e entrada de São Luís. Então, muitas pessoas, esse sentido que tem esse trânsito mais intenso, são pessoas que estão deixando ali, vindo da rodoviária, né? Vindo ali daquela área do Santo Antônio, Radional, com destino aqui já a BR-135, abriu agora, também não, as pessoas que estão vindo ali do São Cristóvão, né? Esse sentido dessas pessoas que estão vindo do São Cristóvão, aquela área da cidade operária, com destino aqui a BR-135, abriu aqui para o pessoal que está fazendo a rotatória, mas o trânsito já está bem intenso, essas pessoas que vêm ali do bairro do São Cristóvão. Olha o fluxo de veículos, muitos carros já na Avenida dos Franceses, também ali a Guajajaras, naquela interseção ali entre as duas avenidas, aquela rotatória do Tirirical, o fluxo já bem intenso, trânsito já bem intenso nas primeiras horas da manhã, neste ponto de São Luís. 7 horas e 6 minutos, a gente inicia o Bom Dia Maranhão fazendo essa prestação de serviço. Orientando então, acidente na Jerônimo de Albuquerque, ali nas proximidades do elevado da Coama, e o fluxo pouco mais intenso, né, ali na Avenida Guajajaras, naquela Avenida dos Franceses, naquela rotatória ali do Tirirical. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, vamos continuar, né, mostrando o trânsito na segunda maior cidade do estado, ao vivo de Imperatriz. É a Rua Benedito Leite, cruzamento com a Rua Alagoas. Ao vivo, neste momento, imagens desse cruzamento lá no município de Imperatriz. Trânsito bem tranquilo neste momento, está ali, inclusive aparecendo ali a interseção, ali o cruzamento da Rua Benedito Leite com a Rua Alagoas, lá no município de Imperatriz, 7 horas e 7 minutos agora. O trânsito bem tranquilo neste momento, claro, tem que ter cuidado por se tratar de um cruzamento, mas está bem tranquilo neste momento, agradecendo aí, mandando um abraço para as pessoas que nos acompanham logo nas primeiras horas da manhã. Acompanham todos os dias aqui o Bom Dia Maranhão, lá no município de Imperatriz e também em toda a região. A gente segue com o Bom Dia Maranhão levando muita informação para você, falando agora do Enem. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 devem estar atentos às regras para evitar o contágio pelo novo coronavírus. As medidas que devem ser adotadas, tanto na aplicação do Enem impresso quanto do Enem digital, estão previstas nos editais dos exames. E o descumprimento poderá levar, inclusive, à eliminação dos candidatos. Aquelas indicações básicas do Enem que todo ano são reforçadas nos meios de comunicação. Candidatos não devem esquecer documento oficial original com foto, ter uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Todo ano o Enem gera uma grande expectativa e tem muito com o que se preocupar. Provas, prazos, conteúdo. Este ano, as preocupações aumentaram, isso com as medidas preventivas. Nas salas de aula, por exemplo, o número de candidatos vai ser reduzido para que se cumpra o distanciamento social. A máscara de proteção será um item obrigatório nesta edição do Enem. Se houver o uso inadequado, o participante pode ser eliminado. Ele deve utilizar a máscara, essa máscara deve cobrir completamente o nariz e a boca, ele não deve tocar na parte frontal da máscara, se ele o fizer, ele deve higienizar as mãos com álcool em gel, que ele deve levar de casa, mas na sala também terá disponibilidade desse álcool em gel. Ele pode retirar a máscara para ingerir água, ele pode tirar a máscara para fazer a alimentação de algum lanche que ele possa levar na prova, e ele deve tirar a máscara no momento da identificação dele com o documento de identidade que ele vai levar pelo fiscal do ambiente de prova. Os cuidados serão redobrados neste ano atípico. O edital do Enem deste ano prevê também a redução do quantitativo de pessoas na mesma sala. Pessoas que estão com predisposição de alguma doença, pessoas que têm comorbidades, pessoas que pertencem ao grupo de risco, o edital prevê, inclusive, que a lotação da sala deve ser uma capacidade máxima de 12 pessoas por sala. E o restante, que não tem comorbidade, que são saudáveis e que não estão apresentando nenhum sintoma, ocuparão ainda assim apenas 50% da capacidade da sala. Quem for diagnosticado com Covid-19 ou apresentar sintomas da doença, ou de outra infecto-contagiosa, até a realização do exame, deve comunicar o INEP pela página do participante ou pelo telefone 0800 61 61 61. Esses candidatos terão direito de participar da reaplicação do Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro. Seguir as medidas preventivas neste momento de pandemia é indispensável. Então é muito importante que esses jovens, principalmente antes da prova, depois da prova, observem o distanciamento, a necessidade dos cuidados que estão amplamente divulgados.
Lembrando que o Ministério da Educação também já divulgou um protocolo de prevenção de Covid especificamente para a prova do Enem. Pois é, isso aí já foi tudo muito bem informado. É necessário que os candidatos, eu sei que às vezes incomoda, né, na realização da prova, mas é necessário o uso aí da máscara. Alguns pontos só, né, algumas restrições que foram informadas aí pelo nosso entrevistado. A gente segue falando aí sobre essa situação da pandemia, agora deixando um pouco de lado a questão do Exame Nacional do Ensino Médio, 7 horas e 10 minutos, falando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fará reunião da diretoria colegiada no domingo, no próximo domingo, para decidir sobre pedidos de uso emergencial das vacinas Coronavac e também da vacina de Oxford AstraZeneca. Eduardo Bueno está ao vivo e tem mais informações a respeito deste assunto. Muito bom dia, Bueno, participa aqui conosco. Muito bom dia, bom trabalho, Bueno. Oi, Eduardo. Uma ótima quarta-feira para você, boa quarta-feira para todo mundo que nos acompanha. O objetivo principal dessa reunião é cobrar os laboratórios para que eles entreguem rapidamente a documentação que ainda falta para autorizar emergencialmente o uso dos imunizantes que estão aí sob análise da Anvisa. A gente tem, por exemplo, Eduardo, os números dessa falta de documentação pendente, como, por exemplo, da vacina da Sinovac com o Instituto Butantan. Essa vacina falta o Instituto Butantan apresentar 5,47% dos documentos exigidos para autorização emergencial. Só 37,64% desses documentos ainda estão pendentes de documentação, pendentes de complementação de informações. Só 16% desses documentos ainda estão em análise e 40% já tiveram avaliação concluída. Isso no caso da vacina da Sinovac. Agora a gente vai falar, Eduardo, dos dados da vacina da Oxford, da AstraZeneca, que é produzida em parceria com o Instituto Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, Laboratório Oswaldo Cruz, lá do estado do Rio de Janeiro. 14,44% da vacinação, da documentação para a vacinação, continua pendente de complementação. Os outros 53,17% dos documentos estão em análise, 32,39% já tiveram avaliação concluída, ou seja, ainda faltam aí documentos necessários, informações necessárias que são exigidas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que a autorização de uso emergencial desses imunizantes seja concedida, seja autorizada. E essa pressão também está sendo exercida pelo Ministério da Saúde, porque ele tem a previsão de início já da vacinação para o próximo dia 20 de janeiro. Só que para isso é necessário, então, que toda a documentação exigida seja apresentada pelos laboratórios que estão com a vacina em produção. Eduardo, só para encerrar aqui a nossa primeira participação, ontem o Instituto Butantan e o governo de São Paulo apresentaram, então, a taxa de eficácia global da vacina da Sinovac, a Coronavac, junto com o Instituto Butantan. E o valor passa de 50%. Então, é o mínimo exigido pela Anvisa, né? Pelo menos eles conseguiram atingir o mínimo exigido pela Anvisa para uma autorização de utilização do imunizante. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Pois é, Bueno, a gente segue acompanhando, né? Claro, com muita responsabilidade, tanto na informação quanto no acompanhamento dessas doses das vacinas. É um projeto, é um planejamento que as pessoas querem logo início da campanha, mas tem que aguardar aí um pouco, mas que seja o mais célere possível, porque as pessoas querem se vacinar, logo se imunizar contra essa doença que já tirou a vida de muitas pessoas. Obrigado, Bueno, bom trabalho para você. 7 horas e 14 minutos, a gente segue falando, atualizando agora os dados da Covid-19, especificamente aqui no estado do Maranhão, segundo o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, número de casos confirmados, 202.314, casos ativos. Ontem a gente não era 5.800 e alguma coisa, já atingiu quase 6.000, né? É preocupante, o número de casos aí tem aumentado. A gente segue falando sobre essa situação nesta edição do Bom Dia Maranhão. Você vai acompanhar daqui a pouco 5.961 casos ativos, número de óbitos 4.575, isso desde o início da pandemia. Número de recuperados 191.778 aqui no estado do Maranhão. Número de novos casos nas últimas 24 horas na Ilha de São Luís, 68, em Imperatriz, 29, nas demais regiões, 167. A gente reforça que esse número já foi maior, mas ele varia muito e o número de casos ativos já chega a quase 6.000, por isso da importância ainda de seguir as recomendações. 7h15, agora aqui no Bom Dia Maranhão, a gente fala de segurança.
Já aqui comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente fala sobre a prisão, né, de uma pessoa que teria assaltado um motorista de aplicativo. Na verdade, foram 2 indivíduos aqui, bem atrás aqui do PAC. Eles tinham chamado o motorista de um veículo Etios e os policiais perceberam, porque já havia uma mensagem de outros motoristas que desconfiaram, né, dessa dupla aí, e os policiais vieram em ronda e, coincidência, quando eles chegaram, depararam com esse veículo aí do Etios, o assalto estava em andamento. O motorista estava dentro do carro, os 2 indivíduos armados com uma pistola e 12 munições, uma certa quantidade de droga. O motorista, quando observou a chegada da guarnição, ele saiu de dentro do carro gritando, pedindo socorro, e aí ele foi amparado pelos policiais e os 2 indivíduos acabaram sendo presos. Eles foram encaminhados lá para o plantão central ali da Rua do Norte, na região central da cidade. Eles metem aí um final aí bom para a vítima, no caso, né, o motorista de aplicativo. A gente tem mostrado muito essa situação aqui no Bom Dia Maranhão e, claro, também no Bandeira 2. Silvan, a gente fala também de um caso absurdo, um vendedor de água, a gente daqui a pouco vai falar, inclusive, são 14 milhões de desempregados, segundo dados aí, pesquisas realizadas. A pessoa sai para trabalhar, para conseguir uma renda, dificuldade para todo mundo, situação financeira muito complicada, vendendo água no semáforo, um trabalhador, dignidade, né, tentando ir atrás da renda e acaba sendo assaltado. Que absurdo, né, Silvan? Pois é, exatamente. Esse vídeo aí, esse apelo dramático feito por esse vendedor de água, ele viralizou aí nas redes sociais, as pessoas comentam bastante pelo fato de ser um trabalho árduo, né, para o cara ficar lá no semáforo ali da Avenida dos Africanos o dia todo, vendendo água justamente para comprar esse aparelho de telefone celular e de repente vem a questão também da solidariedade. Hoje em dia é muito questionável, as pessoas não dá nem para você ser solidário, mas com alguém. Ele foi emprestar solidariedade a essa senhora que fingiu que estava passando mal, que precisava ligar para o marido, e ele, num gesto de solidariedade, emprestou o celular, e quando ele virou, a mulher já estava com uns 10 metros de distância e havia uma moto nas proximidades esperando. Depois desse vídeo aí que viralizou... Você viu só como isca, né, Silvan? Exatamente. Depois que esse vídeo viralizou aí, já apareceram outros casos aqui, inclusive no Hospital Presidente Dutra, com essa mesma mulher agindo desse mesmo modus operandi, ou seja, então é uma dupla que está agindo aí, aplicando esse tipo de golpe, o cara fica a uma certa distância na moto e a mulher se aproxima de determinadas pessoas, fingindo que está passando mal, precisa fazer uma ligação para roubar o celular dessas pessoas. Então, depois que a vítima decidiu colocar esse vídeo aí na internet, nas redes sociais, já apareceram outras vítimas, outras pessoas que é preciso que se tenha cuidado com essa forma, o modus operandi aí dessa mulher, que já é uma senhora já, sim, né? Ninguém imagina, né, ninguém imagina, pois é. E ela utiliza esse aspecto justamente para se aproveitar dessas vítimas. Isso é uma coisa chata, porque por isso que às vezes a pessoa tem até dificuldade, né? Aquele receio de ajudar as pessoas, que hoje em dia está muito complicado, a gente não sabe mais de nada, né? Infelizmente, às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas às vezes a gente não sabe, pode ser uma isca, pode ser uma pessoa aí, um bandido, enfim, um criminoso, mas que a polícia consiga prender essas 2 pessoas. Obrigado, Silvan. Com certeza. Bom dia, Eduardo. Uma ótima quarta-feira, Silvan Alves, que participa conosco aqui de segunda a sexta-feira, antes das 6 horas da manhã, apresenta, claro, o Bandeira 2, trazendo aí as principais informações, inclusive esse destaque foi hoje aí, esse assunto foi um dos destaques do Bandeira 2. 7h19, e pesquisa realizada pelo IBGE aponta, eu falei agora há pouco, né, sobre essa questão de desemprego, uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que existem atualmente mais de 14 milhões de brasileiros em busca de um emprego. Confira na reportagem de Geisel Nascimento. O número de desempregados bateu recorde no trimestre de julho a setembro, chegando a 14,6%, o que totaliza mais de 14 milhões de brasileiros em busca de um emprego, de acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Atualmente, a busca pelo emprego se dá virtualmente, com entrega de currículos em órgãos que ofereçam vagas de emprego espalhados pelo país. O Sistema Nacional de Empregos Municipal de Imperatriz, o CINE, representa uma esperança para a grande parte da população desempregada, que recorre a ele para chegar além da tão sonhada vaga de emprego, se tornar um empregado fixo na empresa com todos os direitos e deveres. Uma boa notícia é que o governo do estado do Maranhão aprovou um projeto de lei no dia 16 de dezembro de 2020 para contratar jovens entre 18 a 29 anos sem experiência profissional e cursos de capacitação técnica.
De acordo com o coordenador do Cine Imperatriz, durante a pandemia, o atendimento parou. Embora houve um acréscimo até, eu diria, mais de 50% já no final do ano de oferta de trabalho, de vagas para os 3 setores, serviço, construção civil e comércio aqui em Imperatriz. Ele explica ainda que o Cine Imperatriz possui 27 mil trabalhadores cadastrados, aguardando uma oportunidade de trabalho, e que o órgão sempre disponibiliza de vagas de emprego. É um mês assim que tem pouca oferta de trabalho, mas graças a Deus, esse ano nós estamos tendo muitas vagas oferecidas para o mercado de trabalho, que é uma constante nesses últimos 3 meses, essa oferta de vagas aqui para o Cine, para ofertar aos trabalhadores e trabalhadoras de Imperatriz. 7 horas e 21 minutos, vamos ao vivo para a região Tocantina. Eu continuo com o Geisel Nascimento, que traz os destaques direto de Imperatriz. Bom dia, Geisel. A polícia, um dos destaques, a polícia já conseguiu desvendar um assassinato, aí, um homicídio envolvendo um casal que ocorreu aí na região. Muito bom dia a você. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Ainda é um mistério, Eduardo. A gente vai abordar esse assunto sim, porque a Polícia Civil e juntamente com a Polícia Militar já estão investigando. Tem algumas linhas de investigações, sim, mas vamos dar destaque também, ainda na ronda policial, que após um assalto houve perseguição policial no bairro Ouro Verde, que terminou com 2 indivíduos presos e outro baleado em troca de tiros com a Polícia Militar. O baleado, de nome Alisson, foi socorrido pela guarnição do GOI até o socorrão municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu meia hora depois de dar entrada. Olha, no município de Campestre, aqui do Maranhão, sobre um duplo homicídio também que aconteceu lá. As vítimas são 2 rapazes, identificados apenas de César e um amigo. As primeiras informações que nós recebemos são de que uma moça se separou do marido e voltou para a casa da avó, no mesmo município. O ex-marido descobriu o endereço e foi atrás dela com a intenção de matá-la. Ela conseguiu correr e entrou na casa do César, desta pessoa, que estava conversando com outro amigo. O ex entrou procurando pela mulher e um dos rapazes tentou acalmá-lo. Exaltado, foi suficiente para o elemento atirar no rapaz. O tiro transfixou e acertou o pescoço do outro amigo, do outro rapaz que estava sentado. Os 2 morreram no local. O criminoso fugiu para o mato e a Polícia Militar, com apoio do helicóptero do CTA, aqui de Imperatriz, estão nas buscas. E no município de Ribamar-Fiquene, segundo informações iniciais também da Polícia Militar, o homem foi preso sob a acusação de ter agredido uma enteada de apenas 8 anos de idade. O fato teria ocorrido há alguns dias e o casal tentou esconder isso da vizinhança, as marcas de agressões. O Conselho Tutelar foi acionado e foi averiguar e acionou a Polícia Militar para efetuar a condução do acusado. E agora falando sim desse mistério que continua no assassinato do casal Bruna Lohane e Ezequias, ocorrido ontem por volta das 8 horas da noite no bairro São Nascente. Os 2 foram mortos a tiros na rua projetada entre as ruas 22 e 24, por trás de uma chácara localizada mais conhecida como Pau da Preguiça. Os 2 corpos estavam ao lado do veículo Gol cor prata, pertencente a uma empresa de locação de veículos. O casal assassinado tinha um casal de filhos, um adolescente de 15 anos e uma menina de 6 anos. Eles residiam no bairro Planalto e uma das linhas de investigação é que o crime teria sido latrocínio. A Polícia Militar foi a primeira a tomar conhecimento dessas informações de que os 2 haviam sido recebidos disparos de arma de fogo, chegando também outras informações que foram 10 disparos. Olha, uma última informação, Eduardo, que as obras do novo socorrão aqui de Imperatriz já iniciaram. Nesse momento, são executados os trabalhos de limpeza do terreno e nos próximos dias iniciam a erro de terraplanagem. Os serviços são executados pelo governo do estado por meio da Cinfra e contam com um orçamento de mais de 60 milhões de reais, com estimativa de término para os próximos 24 meses, melhorando então aí um atendimento de urgência e emergência que, segundo o secretário, é uma demanda importante do município para garantir o melhor atendimento do hospital, que vai contar também com uma estrutura composta por 131 leitos, sendo 120 de enfermaria e 11 de UTI. E aqui a gente encerra a nossa participação, viu, Eduardo? Agradecendo também a audiência dos nossos telespectadores aqui do Maranhão, em Senador La Roque, João Lisboa e Davinópolis, e também aqueles que acompanham a gente pelas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para todos.
Em toda a região, não é isso, Geisel? Um abraço para você, muito obrigado, um abraço aí para todos da TV Difusora Sul, para toda a população aí da região Tocantins, encerrando com essa boa notícia, né, da ampliação dessa unidade de saúde fundamental. Valeu, Geisel, obrigado. Geisel que estará de volta com a gente amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Um abraço para todos aí na TV Difusora Sul. Agora, claro, a gente torce para que esses leitos eles não sejam ocupados nesse momento de grande dificuldade, né, isso que é em meio à pandemia, mas claro, a ampliação das unidades de saúde, de toda a rede estadual de saúde é super importante, ainda mais neste momento. 7h25, no próximo bloco, a Justiça autorizou o leilão de 4 terminais para armazenamento e transporte de granéis líquidos no Porto do Itaqui. Agora são 7h25, a gente vai para um rápido intervalo com imagens ao vivo da ponte deste momento, da ponte do Ipase, trânsito, fluxo de veículos intenso neste momento. Essa é a ponte do Ipase. 7h25, trânsito nesta manhã de quarta-feira amanheceu complicado em São Luís, né? Intervalo é rápido, a gente volta já já. Sete horas e 29 minutos agora, o Bom Dia Maranhão está de volta e o Banco do Nordeste está captando recursos para linha de crédito dedicada aí a mulheres. Ao todo, 200 milhões de euros serão disponibilizados para apoio a empreendedoras da região Nordeste. Para falar mais sobre essa captação e investimento desse recurso, estamos recebendo a Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, aqui no estado do Maranhão, em exercício, Gleicielen Fonseca. Muito bom dia, Gleicielen. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Então, é de extrema importância, né? A gente está falando sobre um momento muito delicado para a economia de todo o país. Então, acho que são recursos aí que podem contribuir com essas empreendedoras, não é isso? Sim, o Banco do Nordeste, bastante preocupado com essa crise econômica e sanitária que nós estamos vivendo e buscando cumprir o seu papel de banco de desenvolvimento, a gente vai buscar mais linhas de crédito, né? A gente já operacionaliza uma linha de crédito muito importante com o FNE, que é a nossa principal fonte de recursos, nosso fundo é um fundo constitucional. E agora o Banco do Nordeste buscou essa nova linha, junto a um banco internacional, que é o que demonstra a nossa credibilidade aí perante o cenário internacional, não só do Banco do Nordeste, mas do Brasil, já que é um banco federal. E houve essa captação de 200 milhões de euros, que na cotação aí dessa semana representa mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então é uma linha bastante expressiva, mas esse recurso é para o banco todo, voltado especificamente para as empreendedoras, né? Então, assim, essa preocupação de atender esse público feminino, essa política de gênero, ela é fundamental. E dentro do programa Crédito Amigo, que é o nosso programa de microcrédito urbano, maior programa de microcrédito da América do Sul, o público feminino representa mais de 66% da carteira ativa desse programa. No estado do Maranhão, esse número chega a 70%. A gente está falando de um grande universo, né, de pessoas, né? Bastante. E são lideranças femininas familiares, né? As mulheres, em muitos momentos, elas representam essa chefia da família. Realmente necessitam assim, né? De recursos, necessitam de verba, não é isso, Gleicielen? Exatamente. Então, nessa política anticíclica constante que o Banco do Nordeste busca, os números evidenciam isso, Eduardo, de que o Banco do Nordeste, em momentos de crise econômica, a gente supera as nossas aplicações. No ano mesmo de 2020, o ano assim, mais difícil que a gente enfrentou praticamente desde a constituição do banco, porque houve crise sanitária, econômica, tudo simultaneamente, o Banco do Nordeste financiou em toda a sua área de atuação, com todas as linhas de recursos disponíveis, quase 40 bilhões de reais. Foi a maior aplicação histórica que o Banco do Nordeste já fez. Então isso demonstra a preocupação constante do banco com o enfrentamento de crises. Não foi diferente nas maiores crises recentes que nós vivenciamos aí, 2016, 2014, 2008. Mas que essa de fato foi mais grave? Essa foi a mais grave e o Banco do Nordeste sempre supera o seu volume de aplicação nesses momentos. Agora esses 200 milhões de euros é para investimento agora neste ano de 2021, não é isso? Sim, sim, nesse ano de 2021. A gente se preocupou em divulgar logo essa linha, Eduardo, porque no ano passado nós tivemos uma linha específica chamada de FNE emergencial, voltada para esse enfrentamento, que no Crédito Amigo houve essa disponibilização de aproximadamente 1 bilhão de recursos. E ele encerrou-se em aproximadamente 2 meses. Para você ter uma ideia da demanda e da necessidade do público empreendedor nesse momento de crise. Então, como essa linha representa aproximadamente o mesmo montante, em torno de 1,3 bilhão, para toda a nossa área de atuação, então a nossa preocupação do Maranhão sair aí à frente para que as nossas empreendedoras possam ter essa disponibilidade desse recurso o mais rápido possível. E a gente espera já que no primeiro semestre, aí nos próximos dias, já saiam as condições detalhadas
A gente já tem algumas informações preliminares que a linha vai ser destinada a aproximadamente €1.000 para cada empreendedora. Pois é, isso aí que eu ia perguntar. Tem que haver um limite que é para justamente disponibilizar para atender a maior parte das pessoas. Porque a demanda é grande, como você disse. Então tem um limite que é para justamente atender a maioria do público, não é isso? Exatamente, Eduardo. Nas linhas de crédito habituais do Crédito Amigo, o teto vai até R$21 mil. E já nessa linha o teto é de apenas €1.000, que nas cotações dos dias de agora é em torno de R$6.550. Então o ticket médio aí é menor, mas para que mais mulheres possam ter acesso a essa linha de crédito. E para ter esse acesso, as pessoas que estão assistindo, principalmente essas empreendedoras, as mulheres, o público feminino, como é que pode fazer, como é que pode pleitear esses recursos? Bom, a gente tem uma equipe aí de 45 unidades no estado do Maranhão que atendem ao Crédito Amigo. Então você que já é cliente do Banco do Nordeste, empreendedora, procure o seu agente de crédito nas unidades em que você já é atendida. E você que ainda não é cliente também pode procurar a nossa rede de agências. Essa linha de crédito, Eduardo, a gente ainda não tem informações se serão apenas para clientes já existentes. Mas a gente espera que também possa ser captados novas clientes, novas empreendedoras, para que essa linha alcance o maior volume possível de mulheres. Então procure uma agência do Banco do Nordeste, procure o seu agente de microcrédito para que você possa ter acesso a informações detalhadas sobre essa linha. E essas empreendedoras são de várias áreas? Sim, dos mais diversos segmentos de atividades. O Crédito Amigo é um programa de microcrédito que atende ao setor informal da economia, né? Então você que é costureira, pipoqueira, você que produz aí a comida, que faz bolos em casa, aqueles mini cakes, né? Os bolinhos de pote, é bem conhecido. Hoje o mercado está bem amplo, na verdade, né, Gleice? É verdade, a gente tem muitas clientes nesse ramo. Então, assim, nesse período de crise, as mulheres, elas se reinventaram muito para poder ficar inserida ainda na economia. E o próprio empreendedorismo é muito importante. Exatamente. Né? Infelizmente, muitas oportunidades de emprego foram perdidas, então também nesse contexto, muitas passaram a desenvolver atividades em casa para complementar a renda. Então, todo esse público é atendido pelo Crédito Amigo. Essa disponibilização desse recurso já vai ser a partir de quando? Já a partir deste mês? A gente não tem ainda uma data definida, Eduardo, mas provavelmente nos próximos dias aí, já a partir de fevereiro, é bem provável que a gente já consiga operacionalizar essa linha em toda a rede de agências aí do banco. Você já faz esse trabalho, né? Como você disse, no ano passado teve essa liberação de recursos, o Banco do Nordeste fazendo esse trabalho fundamental, importante, ainda mais no período dessa situação econômica financeira muito complicada. Qual o balanço que vocês têm? Vocês têm algum retorno, algum feedback em relação ao quanto isso é importante, essa disponibilização de recursos para essas pessoas? Sim, Eduardo. Essa linha agora que a gente está tratando aqui, ela é bem nova mesmo, ela é específica, ela é uma captação que aconteceu de um banco europeu. Mas o banco sempre já aplica linhas de crédito e ano passado teve linhas específicas para o FNE emergencial, para esse momento emergencial de enfrentamento dessa crise econômica e sanitária. E ano passado o FNE completou aí 32 anos de atuação e nesse período há estudos do nosso escritório técnico e econômico que demonstra que a aplicação desses recursos no FNE, essa atuação do Banco do Nordeste, contribuiu para a elevação da manutenção de empregos na ordem de 35% e 46% de manutenção da massa salarial. Então são números assim que demonstram a importância de atuação do Banco do Nordeste e dessas linhas constitucionais aí para a economia da nossa região. Priscila, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, sua participação no Bom Dia Maranhão. Parabenizar pela iniciativa, claro, qualquer aporte financeiro, qualquer situação financeira, qualquer disponibilização de recursos nesse momento é muito importante. E para um público tão grande como você disse, que são das empreendedoras, principalmente aqui no estado do Maranhão. Claro, pensar no Brasil como um todo, mas também pensar nas empreendedoras maranhenses. Obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos, Eduardo, essa oportunidade e esse espaço da gente falar de algo tão importante, que é o acesso ao crédito nesse momento de crise, de enfrentamento dessa crise para a manutenção das oportunidades de emprego e renda das nossas empreendedoras maranhenses. Obrigado pela sua participação. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, a pandemia que trouxe dificuldade na área sanitária, claro, na saúde, mas também muito impacto negativo para a economia, essas atitudes, essas ações que ajudam a minimizar esses impactos negativos também na economia. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, mudando agora de assunto, vamos falar do Porto do Itaqui, que vai ter 4 terminais leiloados para armazenamento e transporte de granéis líquidos. O leilão foi autorizado pela Justiça. O Tribunal de Contas da União autorizou a concessão de 4 terminais para granéis líquidos para armazenamento e movimentação de combustíveis no Porto do Itaqui. O edital para leilão deve ser lançado neste mês. A estimativa é que sejam investidos R$480 milhões. O processo licitatório será feito pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário. No momento aí que o mundo, né, não só o Brasil, mas o mundo passa por uma crise de proporções inimagináveis, né, nós estamos discutindo aí investimentos milionários. Então acho que
Isso mostra um pouco do trabalho que tem sido feito esses anos no Porto para poder exatamente atrair esses novos investimentos. Então, o Porto do Itaqui, assim como outros portos públicos do país, funciona sob modelo landlord, onde a gestão é pública, mas a operação é privada. Dos terminais aprovados para concessão, 2 são considerados brownfields. O nome é dado para as áreas que já receberam instalações industriais. Os outros 2 são considerados greenfields, áreas verdes que nunca receberam investimentos. A expectativa é que, com os arrendamentos, o volume de combustíveis que passam por aqui aumente. Os arrendatários deverão arcar com todos os custos para a implantação de infraestrutura para a operação de granéis líquidos. A estimativa é de criação de novas vagas de emprego na capital maranhense. Investimentos como esse, principalmente, de novo, no momento crítico, né, nós temos buscado exatamente essa maior atração de investimentos para o nosso estado. Atualmente, o Porto possui 8 terminais arrendados, 5 destinados a granéis líquidos e 3 para granéis sólidos. 7 horas e 38 minutos, vamos agora acompanhar como é que fica o tempo hoje aqui na capital São Luís e também cidades do interior do estado. A gente começa justamente por Imperatriz, tempo meio que nublado, né? Na manhã desta quarta-feira, a previsão do tempo para esta quarta é Imperatriz, onde predomina tempo nublado, como você pode acompanhar nas imagens ao vivo, e pancada esparsa de chuva a qualquer momento. A mínima é de 24 e a máxima é de 31 graus, tempo bem nublado. Na manhã desta quarta-feira, na cidade de Imperatriz, pode ser que chova a qualquer momento, segundo a previsão do tempo. Bela imagem do município de Imperatriz, uma imagem aberta, a gente pegando boa parte da cidade aí, da segunda maior cidade do estado do Maranhão. Agora a gente vê com imagens ao vivo aqui da capital São Luís, aqui na capital de todos os maranhenses, predomina tempo nublado e chuva isolada a qualquer momento. Pode ser que chova também a qualquer momento, a pessoa tem que se aí organizar, tem que se planejar, pode ser que chova, aí você está na rua, de repente começa a chover, né? Mas o tempo amanhã meio que nublado, né? Meio que o céu azul também, pode ser que chova, segundo a previsão do tempo para esta quarta-feira. Aqui para a capital São Luís, a previsão é de mínima de 24 e a máxima é de 33 graus, mesmo com o tempo nublado, né? Calorão de 33 graus, está fazendo muito calor aqui na ilha realmente. 7h40, a gente segue falando da previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado do Maranhão, mostrando algumas cidades. Agora a gente segue com imagens ao vivo de Açailândia, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva também a qualquer hora, pode ser que chova a qualquer momento. As pessoas aí em Açailândia também precisam se preparar, os pássaros passando aí em frente à nossa câmera, né, embelezando ainda mais essas imagens. 7h40, a mínima é de 24 e a máxima é de 30 graus para o município de Açailândia. Bela imagem também, essa imagem aberta lá da cidade de Açailândia, assim como Imperatriz, tempo nublado. A gente mostrava ontem, né? O sol ficava meio que tímido em Açailândia, dessa vez ainda nem saiu na manhã desta quarta-feira, e os pássaros dando o ar da graça aqui pra gente logo na abertura, né, dessa quarta-feira. 7h40, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, a gente confere o tempo em mais 3 cidades aqui do estado do Maranhão. Vamos ver aqui na tela, mais 3 cidades, mais 3 municípios maranhenses, previsão do tempo para esta quarta-feira, começando com a cidade de Caxias, previsão de hoje com o céu parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva, não deve chover na cidade de Caxias e também provavelmente na região, essa é a previsão, mínima de 23, mas calorão, máxima de 36 graus, além de não chover. Os caxienses aí vão ter que enfrentar uma máxima de 36 graus, bastante calor. Seguimos agora para o município de Balsas, predomina tempo nublado e pancada esparsa de chuva a qualquer momento, que pode ser acompanhada inclusive de trovoada. Mínima de 21, máxima de 32 graus, lá mais para a região sul do estado da cidade de Balsas. Itapecurumiri, mais próximo aqui à Grande Ilha, previsão para esta quarta-feira de tempo nublado e probabilidade de chuva isolada a qualquer momento. Em Itapecurumiri, mínima de 24, máxima de 32 graus, mais 3 cidades, previsão do tempo para esta quarta-feira aqui no estado do Maranhão. 7h41, a gente segue com um bom dia e você vai acompanhar no próximo bloco. Candidato à presidência da Câmara se reúne com representantes do Executivo aqui em São Luís e Márcio Gerri garante apoio à FAMEM, independentemente quem vença a eleição. E tem mais, futebol, a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores da América. E o Sampaio perde mais uma pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Agora 7h42, a gente volta já já.
Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora, às 7 horas e 45 minutos, e a gente começa esse bloco falando sobre educação, o prazo para a matrícula de estudantes interessados em cursar a primeira série do ensino médio em uma das unidades escolares da rede de ensino em tempo integral do Estado em 2021 encerra nesta quarta-feira, portanto, hoje, Eduardo Bueno volta ao vivo conosco, trazendo mais detalhes sobre essa informação. Bueno, é com você. Pois é, Eduardo, a Secretaria de Estado da Educação já havia prorrogado esse prazo, mas agora não vai ter mais prorrogação. O prazo termina hoje para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental que pretendem ingressar no ensino de tempo integral. Eles precisam entrar no site educacão.ma.gov.br/matrícula rede integral 2021. Esse ano estão sendo ofertadas 6.500 vagas em 47 escolas da rede pública em diversos municípios maranhenses. São escolas que têm ensino público integral. A gente está falando aí das unidades do Educamais e também do IEMA. No caso dos estudantes da 2ª e da 3ª série do ensino médio, eles não precisam fazer nenhum tipo de inscrição online, porque isso cabe aos gestores das escolas, né, fazerem essas inscrições. Por exemplo, quem está no 1º ano vai para o 2º ano, a matrícula vai ser automática. Quem está no 2º e vai para o 3º ano, a matrícula também vai ser automática. Lembrando que o número de interessados em vagas do IEMA é muito grande, viu, Eduardo? Existem vagas disponíveis, por exemplo, nas unidades plenas de Bacabal, de Coroatá, de Brejo, de Matões e de Vargem Grande, e nos centros Educamais, por exemplo, no interior do estado, nas unidades de Barra do Corda, Balsas, Coroatá e Carolina. Há também vagas disponíveis em outros centros Educamais, como, por exemplo, de Caxias, Coelho Neto, Passagem Franca, Pastos Bons, Presidente Dutra, São Bento e Santa Helena. Então tá aí as informações, é importante o pessoal não perder o prazo, lembrando que os estudantes do 9º ano que querem ingressar na educação de tempo integral precisam entrar no site da Secretaria de Educação para fazer a matrícula. Eduardo Ericeira, eu volto com você. Obrigado, Bueno. Bom trabalho para você. Uma ótima quarta-feira. Falar de educação sempre é importante, esse planejamento que foi bem organizado justamente para amenizar, né, como a gente fala, os impactos negativos que foram trazidos também por conta da pandemia à área da educação. 7h47, aqui no Bom Dia Maranhão, agora a gente fala de política. Já aqui comigo, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre um dos candidatos, né, à presidência da Câmara, o Arthur Lira, que veio a São Luís, visitou tanto o chefe do Executivo aqui da capital, o Eduardo Braide, quanto o chefe do Executivo do governo estadual em exercício, que é o Carlos Brandão. Exatamente. O Arthur Lira, que é o candidato a presidente da Câmara pelo PP, né? O PP, ali alguns partidos de centrão, e também é um pouco mais atrelado ao presidente Jair Bolsonaro, apesar de pregar a independência, né, e até de mudar o discurso de ligamento com o presidente Bolsonaro. Então, o Arthur Lira tenta um pouquinho se descolar do presidente. E ontem, ele esteve aqui em São Luís, já visitou 10 capitais, o Arthur Lira, deputado federal Arthur Lira. Está em ampla campanha, né, John? Ampla campanha, e busca o apoio da bancada federal do Maranhão. Ele fez um gesto, a bancada federal do Maranhão, visitou, primeiro, ontem, o vice-governador Carlos Brandão. Carlos Brandão é do Republicanos, é um partido que apoia o Arthur Lira, né? É importante destacar isso. Importante lembrar também que o governador Flávio Dino ainda está de férias e a partir do dia 15 ele assume o governo do Maranhão. Então ontem o Arthur Lira visitou, na verdade, o vice-governador Carlos Brandão, acompanhado aí de alguns deputados da bancada. O que sinaliza, Eduardo, além dessa visita do Brandão, do Arthur Lira ao Brandão e também ao prefeito eleito, né, o prefeito Eduardo Braide, que é do Podemos, que é um partido também aí ligado ao Arthur Lira, já deu para mostrar aí com quem o Arthur Lira pode contar, não é? No dia da votação da bancada do Maranhão, tem 18 deputados. Ontem nós vimos acompanhando, articulando, né, a favor do Arthur Lira aqui no Maranhão, o deputado federal Luiz Mendes e o deputado Edilásio Júnior. Foram os dois deputados que tiveram aqui articular essa vinda do Arthur Lira à capital maranhense. Então, além do Aloysio Mendes, né, e além do Edilásio, o Arthur Lira pode contar, por ontem, né, pelas imagens, pela ida dele ao Palácio e à Prefeitura, com os deputados federais Gil Coutrinho, com o deputado federal Pastor Judenemi, com o André Fufuca, não é,
e com o Pedro Lucas Fernandes, além do Juscelino Filho e também o próprio Aloysio e do Edilásio. São os deputados aí que estiveram ao lado do Arthur Lira. Então dá para já saber boa um pouquinho. Boa parte da bancada, né? Boa parte da bancada. Ou seja, talvez o Arthur Lira consiga até o apoio de outros deputados, ou seja, da maioria da bancada. Importante lembrar o seguinte... É bom lembrar também, Diogo, que nessa eleição, internamente, dentro dos partidos, apesar de algum partido apoiar o Baleia Rossi ou o Arthur Lira, às vezes o político, o parlamentar, ele não vai pelo partido, ele segue a ideologia dele, o que ele pensa, enfim, em relação a cada candidato. É isso que eu ia destacar, por exemplo, com o Gil Coutrin, né? O Gil é do PDT, o PDT fechou apoio, aí é o Baleia, né? O PDT, o PCdoB, né? O PSB, o próprio PT, que tem a maior bancada, o próprio PT fecharam apoio ao Baleia Rossi. Mas hoje nós vimos, por exemplo, o Gil Coutrin com o Arthur Lira. Pois é, o candidato, o político ele tem essa independência, né? O deputado ele tem essa independência. Então, às vezes, muitas das vezes o partido fecha, mas os deputados não votam, não é? Acabam não votando. Então, da bancada do Maranhão... O voto é individual, né? De bancada, né? Exatamente. Né? Do partido. E está até uma discussão se vai ser secreto ou não, presencial ou não, essa votação é uma outra discussão. E aí, depois do Arthur Lira, deve vir o Baleia Rossi. O Baleia Rossi, candidato à presidência da Câmara do MDB, né? O MDB, que depois que o PCdoB, os partidos de esquerda, né, desse bloco da esquerda, declararam apoio ao Baleia Rossi, fez até um gesto para o governador Flávio Dino aqui. Né? O MDB não é mais oposição na Assembleia Legislativa, liderado pelo Roberto Costa, vai fazer parte de um bloco independente, eu digo mais para o governo, né? Então, é uma disputa bastante acirrada que divide a bancada, mas, por enquanto, aí dá para ver que o Arthur Lira conseguiu, né, um bom número de deputados aqui da bancada federal do Maranhão. John, a gente segue falando de uma outra eleição também que vem sendo discutida, acontece nesta semana, claro, a gente vai destacar aqui no Bom Dia Maranhão, vem destacando e vai continuar destacando, a eleição da FAMEM. O Márcio Gerri, deputado federal aqui do Maranhão, que assumiu recentemente a Secretaria das Cidades, uma secretaria super importante, que tem tudo a ver com os municípios, né, a Secretaria das Cidades. Ele conversou ontem com os dois candidatos e disse que espera uma eleição democrática, né? Democrática e respeitosa, não é? A eleição acontece amanhã, da FAMEM, amanhã quinta-feira. E o próprio Márcio Gerri tem tentado aí, né, fazer o meio de campo, né, ficar bem no meio mesmo, diante dessa disputa que a gente sabe, né, que o vice-governador Carlos Brandão, que está na interinidade, tem aí apoiado um candidato, que é o Fábio Gentil, prefeito de Caxias, né, vários prefeitos têm ido lá. Eu avalio até que não era necessário o vice-governador Carlos Brandão entrar numa disputa dessa, não é? Claro que ele tem todo o direito de receber os prefeitos, né? Está na interinidade, recebe, conversa, mas acho que não deveria, nesse momento não havia necessidade do vice-governador Carlos Brandão entrar na disputa da FAMEM, na minha avaliação. Nada contra o Brandão, né? É uma boa pessoa, mas eu acho que talvez não seja um equívoco da parte dele estar aí, né, articulando, entrando na disputa de cabeça da FAMEM. Então o Márcio já adota um discurso mais de equilíbrio, né, mais ponderado. O Márcio, assim, talvez até outros também, achariam que o melhor seria um consenso, né? Chapa da FAMEM, eleição da FAMEM, Eduardo, faz muito tempo que é de consenso. Acho que desde, talvez, faz um pouquinho de tempo, em 3, 4 eleições, foram disputas de consenso e que o presidente, né, que estava na FAMEM, foi reconduzido, não é? Então, pela primeira vez, nós estamos, depois de muito tempo, quebrando, né, esse rito aí, com essa disputa entre o Erlânio Xavier, prefeito de Igarapé Grande, que é o atual presidente, com o Fábio Gentil. O certo é que é uma disputa acirrada, né, uma disputa acirrada, e o Márcio tem dito, né, que o governo do Estado, o governador Flávio Dino, os secretários não irão interferir, não irão aí, apesar do vice-governador ter feito campanha, está fazendo campanha para o Fábio Gentil, mas ele tem dito, o Márcio, que não foi ordem do governador, o governador Flávio Dino disse que não é para o governo interferir, entrar nessa disputa, e isso, claro, é um recado também aos próprios secretários, né, o grupo de apoio dele. Então, vamos aí aguardar a eleição no dia de amanhã, durante todo o dia, aptos a votarem aí algo em torno de 213 prefeitos, né, 217 municípios, e sem dúvida nenhuma será uma eleição muito acirrada. Creio eu que quem tiver mais de 100 votos aí deve levar a disputa. John, rapidamente, o prefeito eleito de Goiás, de Goiânia, na verdade, melhor dizendo, faleceu, né? Infelizmente,
depois de 80 dias, desde outubro. Desde outubro ele estava internado, na UTI, né? prefeito de Goiânia, Maguito Complicações Vilela. da Covid, né? Maguito Vilela, complicações da Covid. Faleceu, uma infecção pulmonar, né? Uma infecção pulmonar que ele adquiriu ontem. Foi eleito ainda internado, né? Foi internado. Maguito Vilela foi eleito prefeito de Goiânia no segundo turno, né, com 52% dos votos válidos. Foi diplomado e foi empossado, né, através de assinatura eletrônica, prefeito de Goiânia. Aí a grande pergunta é quem assume. Quem deve assumir, segundo os especialistas, já que ele foi diplomado e empossado, é o vice, né, da chapa dele, ali, do Maguito Vilela, que já foi governador e já foi senador também, né, ali em Goiás. Obrigado, John Coutrinho. Você volta amanhã. A gente destacando, claro, mais uma vez a eleição da FAMEM. Obrigado, John. Até amanhã. John Coutrinho volta amanhã conosco. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e casas de cultura, museus e bibliotecas liberaram acesso do público a partir dessa semana em São Luís. A partir de agora, não será mais preciso agendamento prévio para visitar esses espaços. Museus e casas de cultura que estavam de portas abertas, após terem sido fechados por conta da pandemia, passam a receber visitantes de forma espontânea. Essas casas de cultura elas estão experimentando uma reabertura gradual. O primeiro passo foi abrir para visitação apenas com marcação, com agendamento, para a gente ter grupos controlados. Nós tivemos uma boa experiência com relação a isso. E agora nós estamos começando uma liberação das visitas espontâneas, ainda em horário reduzido. Todas as casas de cultura vão funcionar de 2 às 6 da tarde, assim como a Biblioteca Pública Benedito Leite e a Casa Josué Montelo. Já o Arquivo Público estará aberto de 8 da manhã até às 6 da tarde. O secretário de Cultura acredita que a média de público deve permanecer a mesma, já registrada atualmente. Mesmo assim, a medida é um passo importante na retomada das atividades do setor. É importante porque as casas de cultura elas são muito importantes para as nossas tradições, para que as pessoas conheçam a nossa história, para que o maranhense, o turista que está aqui nos visitando possa também ter contato com essa produção cultural que nós temos, com esse acervo que conta bem a nossa história, desde quando nós fomos fundados até antes disso, até os dias de hoje. Olha, foi no sufoco, mas após 20 anos o Palmeiras volta à final da Taça Libertadores da América. A classificação veio na noite desta terça-feira na partida que você acompanhou ao vivo aqui na tela da TV Difusora, mesmo com a derrota por 2-0 para o River Plate da Argentina, em partida realizada no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão tinha uma boa vantagem, pois venceu o jogo de ida na Argentina pelo placar de 3-0 na última terça-feira, dia 5, jogo que o SBT também transmitiu. Agora, o Palmeiras aguarda o vencedor de Santos e Boca Juniors, que se enfrentam nesta quarta-feira. A primeira partida entre as duas equipes na Argentina ficou no 0-0. E hoje o confronto de volta acontece aqui no Brasil, a final do maior torneio das Américas, você já sabe, em TV aberta você só acompanha aqui no SBT, a Casa da Libertadores. A grande final está marcada para o dia 30 deste mês, às 17 horas, 5 da tarde, no Maracanã, aqui também no Brasil. E em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileiro da Segunda Divisão e disputado na noite desta terça-feira, a Bolívia Querida perdeu de virada por 2-1 para o Botafogo de São Paulo. O time maranhense sofreu a 6ª derrota consecutiva e completou 8 jogos sem vitória na competição, praticamente dando adeus à briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O time joga a próxima partida aqui em casa no dia 15, próxima sexta-feira, portanto, no Castelão, em São Luís. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. A gente está de volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Até lá.